Boa noite família Renascer com Maria. Desculpa o atraso, né, em mandar o vídeo hoje para vocês. Mas foi um dia bastante corrido aqui, mas vamos lá. Hoje, né, a gente é convidado a refletir o Evangelho de São Lucas. E a gente no tempo quaresmal, né, os evangelhos, as leituras, nos trazem mais para essa reflexão sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre essa contrição do coração, né? E hoje não é diferente. Jesus, primeiro, né, declara que aquela é uma geração má e que fica sempre buscando um sinal, né? Mas que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Hoje a primeira leitura, né, nos mostra, é tirado justamente do livro de Jonas, e nos mostra que como Jonas chegou em Nínive, que era uma cidade bem grande na sua época, e começou a pregar falando que essa cidade seria destruída, né? E aí então os ninivitas, né, desde o rei até o mais humilde, se converteram, rezaram a Deus e esse castigo foi suspenso, né? Então Jesus faz essa comparação e seguindo o Evangelho, ele vai falar que outros povos, né, vai falar da rainha do sul, que foi ouvir Salomão, vai falar dos próprios ninivitas que deram ouvidos a Jonas, mas ele faz ali, né, uma previsão, né, uma profecia de que aquela geração não vai mesmo, né, acolher a palavra. Então esses povos, né, do Antigo Testamento se levantarão no dia do julgamento para julgar, né, e condenar aquela geração, porque eles deram ouvido a profetas, né, e ao rei Salomão, que eram menores que Jesus, são, né, menores que Jesus. E contei, né, todo o contexto, mas o evangelho também eu o considero muito atual, né? Eu fico pensando se eu vivesse em Jerusalém naquela época, né? Será que eu iria acreditar, né? Se eu não tivesse ali no grupo dos mais próximos, será que eu não fecharia o meu coração, né? Afinal de contas, a gente tinha ali o testemunho de Jesus, mas era ali muito início, né? Para aquela geração, né? Era um rompimento muito profundo. Talvez eu me apegasse, né? Talvez eu me apegasse, não, hoje, né? Quantas vezes eu, eu deixo de seguir as palavras de Deus por um apego, né? Um apego às coisas do mundo. Como seria, né? Naquela época. E eu penso muito na nossa geração, né? Principalmente em mim mesmo. Hoje eu tenho, né, 2000 anos de testemunhos para confirmar aquela verdade, né? Hoje a gente tem um livro que a gente pode ler e ver os relatos da vida de Jesus aqui. A gente tem uma Bíblia toda compiladinha, toda certinha, que a gente pode ler esses relatos, a gente pode comprovar esses relatos na vida de inúmeros santos, milagres que são, né, colocados aí com o selo, né, da nossa Igreja Católica que nos confirmam essa verdade. E, e mesmo assim a gente insiste, né, em não dar ouvido a essa palavra, e agora a palavra com P maiúsculo, né, a segunda pessoa, né, da Santíssima Trindade. A gente insiste em não dar ouvidos a essa palavra. Então eu fico pensando meio que temeroso, né? Principalmente nesses tempos de quaresma é bom a gente trazer essa reflexão, né? Se Jesus não viraria para nós hoje, falaria que Jerusalém, a quem ele já condenou no passado, não se viraria para a nossa geração e nos condenaria. Então você imagina o que é ser condenado pelo condenado, né? Por conta desses testemunhos tão fortes que a gente tem e a gente insiste em fechar nosso coração, né? E o tempo quaresmal, eu acho ele muito, muito importante,
É muito bom fazer essa reflexão, porque a gente muitas vezes, nas nossas pregações, na nossa vida mesmo, a gente se esquece que Deus, para ser completamente bom, ele tem que ser completamente justo. Ele tem que ser completamente misericordioso, sim, e ele tem que ser completamente justo ao mesmo tempo, né? Essa essa dicotomia em Deus, ela não se separa, na verdade ela se une, a misericórdia se une à justiça, né? Eu vi uma reflexão de um padre que toda a criatura, né, tudo que foi criado, tem como propósito final a glória de Deus. E isso não deixa de ser verdade para os condenados, né? Ele falava que quem era condenado glorificava a Deus na sua face de justiça. E os salvos, né, os eleitos, glorificavam a Deus na sua face de misericórdia. Então, né, eu nem preciso falar que é melhor a gente estar do lado de glorificar pela misericórdia, né? Mas, enfim, esse tempo de quaresma ele é muito bom para lembrar a gente, né, dessa face de justiça. Não é uma face de desamor, né? É uma face de justiça. Justiça com amor. Há um bastante tempo atrás, eu falava que até mesmo esse ato, né, de se ausentar, alguns se ausentar de Deus, que seria aí a condenação, né, o Deus se ausentar da vida eterna da pessoa, isso seria a condenação eterna, né? Alguns teólogos entendem isso como um ato de amor, porque é um coração tão ferido, né, que se Deus continuasse derramando ali o seu amor, era como se aquela alma ficasse dando murro em ponta de faca, recusando, né, num estado permanente de obstinação. Porque nós, seres humanos, a gente tem a nossa vida terrena, né, para nos arrependermos, para nos penitenciarmos, para que quando chegar o nosso julgamento pessoal ou coletivo, né, se nós sobrevivermos até o fim dos tempos, que a nossa alma esteja na amizade com Deus. Mas se a gente não fizer isso nessa terra, nossa alma morre num estado de permanente inimizade. Então, se Deus continua derramando aquele amor, isso vai ferindo cada vez mais. Então, mesmo essa justiça é permeada de uma misericórdia, né? Tem vários teólogos que vão nessa linha. Mas, independente disso, independente de toda a teologia, é um tempo muito propício, né, para acompanharmos a leitura com essa reflexão interior, né? A gente se lembra sempre e a gente quer sempre se lembrar, e é muito bom se lembrar, sim, que Deus é amor, Deus nos ama infinitamente. Isso é muito importante, que a gente tenha isso no nosso coração. Mas é importante a gente refletir para não pagar esse amor de Deus, né, com indiferença ou com relativismo ou com atitudes que o desagradam. Então esse período de quaresma que Jesus muitas vezes nos evangelhos você pode ver que ele é um pouco mais, vamos dizer assim, duro, né? São evangelhos que o povo que gosta de relativizar muitas coisas não gosta de pegar muito para refletir, né? Mas é muito importante que nós, como cristãos católicos, façamos essa reflexão interior, né? Para que esse sinal de Jonas, né, que foi enviado para pregar a destruição, que nós possamos nos converter, né, assim como os ninivitas se converteram e sustar, né, parar esse castigo de Deus sobre nós, né, esse castigo, justiça, né, de Deus sobre nós, que nós estejamos sempre na amizade com Ele, para que cada vez mais a misericórdia e o amor dele possam florescer na nossa vida. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa quaresma.